dia nós somos o Dr. Jekyll e à noite nós somos Mr. Hyde. Uma outra coisa completamente diferente. Dando aula de inteligência artificial na Faculdade de Engenharia, lá pelas tantas, fascinados por esse livro, eu resolvi estudar o único computador na face da Terra que realmente pensa, que é o cérebro humano. E fiz algumas estranhas descobertas, e algumas delas eu vou passar. As descobertas não fui eu que fiz, eu não sou neurocientista. Eu sou simplesmente alguém que leu pra caramba a respeito, e como eu sempre fui professor, eu peguei as duas coisas, o que aprendi em neurociência e o que se sente hoje numa escola como dificuldade, juntei as coisas e criei uma coisa estranha chamada neuropedagogia, que aliás está sendo agora a matéria das faculdades de pedagogia. E eu chego nas faculdades de pedagogia, vocês têm neuropedagogia? Temos. Falo, e as alunas, têm pelo menos 3 semestres de cálculo integral diferencial? Não, então esquece, então não é neuropedagogia, I'm sorry. É outro papo, é outra coisa. É perfumaria, aquelas coisas, sabe? Os Vygotsky da vida. Que morreu em 1937 e não sabia porcaria nenhuma a respeito de cérebro. E hoje ele é endeusado pelas pedagogas que têm ataques de pedagorreia e nos põe a estudar um pouco o cérebro. Não pega o sonopé de loira, não. Eu escrevi 3 livros à la Sagan. Não são livros científicos, são livros de divulgação científica. Esse daqui, Aprendendo Inteligência para Alunos, tentando transformar aluno em estudante, que não é a mesma coisa. E um dos grandes defeitos da pedagogia é estar focada em alunos e não se preocupar em transformá-los em estudantes. Acabei de vir agora de uma palestra no Kumon. E vou voltar agora daqui a pouco em outra palestra do Kumon. Qual é a grande vantagem do Kumon? Não é ensinar matemática, porque eles aprendem. A grande vantagem do Kumon é que eles transformam aqueles meninos e aquelas meninas em estudantes, coisa que a escola brasileira não consegue fazer. Ou talvez não tenha interesse porque ninguém quer eleitores inteligentes. Esse daqui é para os pais, a rigor é para as mães. E a parte mais terrível da escola são as mães. Elas dão palpite errado um atrás do outro. Posso dar um exemplo? Filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino. Você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe deve ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho, porque o câncer do sistema educacional brasileiro se chama estudar para a prova. Porque quem estuda para a prova consegue ir bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter o diploma e não consegue aprender. Porque se conseguisse, o desgraçado não passava 5 anos numa faculdade de Direito e depois conseguia ser reprovado no exame da OAB. Por quê? Porque ele passou 5 anos estudando para... Eu sempre falo, quem estuda para a prova é um imbecil. Falei isso para uma turma de alunos, um olhou para mim e falou, que alívio. Porque nem para a prova eu estudo. Falei, não é para não estudar. É estudar para... E esse último daqui, que é um pouco mais técnico, é justamente a respeito de educadores, né, os chamados educadores. E agora, falando em peso do cérebro, dá uma olhada nesse gráfico. De 3 meses antes do nascimento até o dia do nascimento, o peso do cérebro humano aumenta em 260%. Nessa fase, um cérebro produz 3.000 neurônios por segundo. Vou repetir, produz 3.000 neurônios por segundo. É uma coisa explosiva. Depois, de 0 meses até 12 meses, no primeiro ano, cresce mais 175%. E aí a explosão começa a sossegar um pouco. De 2 anos, de 1 ano, desculpe, até 2 anos, só mais 18%. E até chegar na vida adulta, apenas mais 21%. Quer dizer, a grande explosão acontece aqui. Agora, óbvio que esse gráfico daqui é um gráfico
do ser. Por quê? Porque ele mostra o peso do cérebro e não necessariamente o grau de complexidade. Porque de gráfico você tira qualquer coisa. Ontem mesmo tem um professor de biologia, amigo meu, lá do ano, o Caldino. A gente estava discutindo um gráfico esquisitíssimo. Se você colocar nesse eixo, para qualquer primata, babuíno, ser humano, sagui, qualquer tipo de primata, se você colocar nesse eixo o peso do macho dividido pelo peso da fêmea, ou seja, o quanto o macho é mais pesado do que a fêmea, e colocar nesse eixo quantas fêmeas nessa espécie o macho tem em seu harém, dá uma reta. Ou seja, quanto mais o macho for pesado em relação à fêmea, mais fêmeas ele tem no harém. E como curiosidade eu fui ver Homo sapiens sapiens, dá 1,3 fêmeas no harém. Ou seja, o ser humano é monogâmico. Aquele 0,3 é aquela escapadinha que a biologia permite. Pelo menos essa foi a teoria do Caldini, né? Está sempre tentando justificar biologicamente a sacanagem. Mas, na realidade, o que determina o grau de complexidade de um cérebro é a quantidade de sinapses, porque as sinapses é que fazem o papel de portas lógicas do computador chamado cérebro. E aí acontece um fenômeno esquisitíssimo, só que antes disso eu queria fazer um comentário. Um antropólogo canadense estava visitando uma aldeia de índios canadenses, índios obviamente já aculturados há muito tempo, e viu um índio esculpindo uma águia maravilhosa no tótem da aldeia, sabe aquele tótem de madeira, né? E perguntou para o índio, onde você fez curso de belas artes? Porque a águia era maravilhosa. Ele chegou e falou, eu não fiz curso nenhum. E como é que você conseguiu esculpir essa coisa maravilhosa? Ele falou, mas é tão simples. Eu tiro fora tudo que não é águia, o que sobra é águia. E o cérebro humano funciona um pouco dessa forma. Nesse crescimento que o cérebro humano acaba tendo, um pouco a história da... Que aliás eu depois descobri que Michelangelo tem uma ideia parecida, deve ser todo escultor que pensa isso. Eu vi um anjo aprisionado no mármore e esculpi até libertar. O cérebro humano funciona da seguinte maneira. Vamos lá. Quando você nasceu, ao nascer, você tinha no cérebro 50 trilhões de portas lógicas, 50 trilhões de sinapses. Hoje, como adulto, você tem 100 trilhões de sinapses. Mas cuidado, naquela curva de crescimento que eu mostrei, você não passa de 50 para 100. Você passa de 50 para 1000. E depois, tudo que não é usado morre. Tira fora tudo que não tem função cérebro, e o que sobra é justamente um cérebro. Então há uma fase de desbaste importantíssima. Então simplesmente, quanto tempo eu tenho, só por curiosidade? Meia hora ainda? Uma meia hora. Então simplesmente nessa fase de desbaste é que o meio ambiente fornece aqueles bits que estavam faltando na conta do DNA. Então, na verdade, o cérebro não é moldado pelo DNA. Pelo DNA é moldado aqueles 50 trilhões. Mas a complexidade do cérebro adulto é moldada por aquilo que eu tinha no nascimento, explodindo e desbastando e tirando bits do meio